No fundo é amor. Capítulo 3. Minha voz faz eco no piso de ladrilhos. Pam e Lucas se viram para mim, igualmente surpresos. Engulo em seco e me esforço a perguntar de novo. Precisa de alguma coisa, Pam? Vandy? Não sabia que você estava... Pam franze as sobrancelhas, parecendo confusa. Então, provavelmente percebe minha expressão desconfiada na direção de Lucas, porque arregala os olhos e abre a boca. Ai, meu Deus, não, ele não estava. Estávamos só. Ela solta uma risada rouca e se vira para o namorado para compartilhar aquele mal-entendido engraçado. Mas Lucas continua com o olhar fixo em mim. Está tudo bem, Scarlett, diz ele. Não estou muito inclinada a acreditar, mas ele não me parece na defensiva, chateado, nem mesmo com raiva por eu claramente ter pensado que ele estava ameaçando Pam. Além disso, tudo indica que ele sabe meu primeiro nome, embora toda a comunidade esportiva me chama de Vandy desde que eu tinha 6 anos. Fascinante. Não queria interromper, digo, nada arrependida. Talvez situações como essa me deixam muito à flor da pele. Tudo bem, um monte de situações me deixam muito à flor da pele, mas tenho meus motivos e prefiro pagar de idiota e errar por excesso de cuidado do que seja lá qual for a outra opção. Se estava conferindo-se... Eu sei, diz Lucas, baixinhos, aqueles olhos azuis ainda fixos em mim. Obrigado por cuidar da Pam. O tom casual e elogioso em sua voz me deixa confusa por um segundo. Quando me recupero, ele já está dando um aperto carinhoso no ombro de Pam e passando por mim. Acompanho com os olhos o movimento dos músculos de suas costas até ele virar a esquina, os cabelinhos secando em sua nuca, o delineado em tinta preta que contorna seu ombro esquerdo e serpenteia ao longo do braço. A tatuagem fecha seu braço todo, mas não entendo muito bem o que são. Árvores, talvez? Merda, diz Pam. Olho em volta para ela. Pam está esfregando o rosto. Eu, sem dúvidas, exagerei. Desculpa, não estava querendo me intrometer. Não é você, Vandy. Seus olhos verdes estão marejados, prestes a transbordar. Eu estava totalmente disposta a ser o escudo de Pam, caso necessário. Mas fazê-la parar de chorar? Duvido que eu seja capaz disso. Você quer que eu chame a Victoria? As duas estão no último ano e ela é a melhor amiga de Pam na equipe. Não que haja muita escolha, as gêmeas estão sempre grudadas e eu não tive muito presente ultimamente. Ou peço pro Lucas voltar? Me chamar para quê? Victoria aparece. Óculos de aviador dentro do prédio. Um smoothie roxo. O mullet cacheado e castanho que deveria ser uma aberração, mas que fica espetacular nela. Já te falei, não vou ser cúmplice no assassinato de mais nenhuma aranha. Ei, o quê? Tudo acontece tão rápido. Pam cai no choro. Victoria tem um sobressalto escandalizado. As vozes do time de polo aquático preenchem o corredor. Antes que eu possa fugir do que está acontecendo ali, nós três nos escondemos numa sala de equipamentos. A porta se fecha com um estalo atrás de Victoria. O que foi que aconteceu? Ela olha para Pam com preocupação e para mim com ódio. E de repente sinto uma leve pena de Lucas. Talvez as pessoas não devessem lançar olhares fulminantes indiscriminadamente assim, afinal de contas. Tive uma briga com o Luke. Pam seca a bochecha com as costas da mão. Ai, amiga, brigaram por quê? Pergunta Victoria. Vou deixar vocês conversarem, murmuro, e estendo a mão para a maçaneta. Pam, segura a minha mão. Não, fica. Não quero que você pense que o Luke seria capaz de... Ela funga. Eu me remexo e penso com saudade num vestiário, numa banheira de hidromassagem, numa fábrica de bonecas de porcelana bizarras, em qualquer lugar, menos aqui e agora. De me tratar com violência ou crueldade. Ele é a melhor pessoa que eu já... É só porque estamos no processo de... Ai, meu Deus. Isso é sobre o negócio do término? Pergunta Victoria. De um jeito muitíssimo menos gentil. Não é da minha conta, não é da minha conta, não é da minha conta mesmo. Mas Pam assente, com lágrimas nos olhos. E escuta. Victoria respira fundo, como se elas já tivessem discutido o assunto. Amiga, meu bem, eu entendo. Vocês, Lucas, estão juntos desde, sei lá, os 12 anos? 15. Perderam a virgindade juntos e agora você está imaginando como será que é um pau que não foi circuncidado.
Uma fungada. Na verdade, na Suécia, a maioria das pessoas não. Informação demais. A questão é que, porra, você está fazendo? Sempre achei a franqueza da Victoria deliciosa, mas isso me parece um pouco pesado demais, e Pen deve concordar, porque o choro se transforma numa cara fechada. Era para você ficar do meu lado. Eu estou do seu lado, afirma Victoria. E como alguém que está do seu lado está solteira há 2 anos, tendo de sair para conhecer gente, eu te digo, você não quer perder aquele homem. Tem muito babaca por aí, Lucas é um cara gostoso, inteligente, decente, que abaixa a tampa do vaso e nunca teve sífilis. Isso é muito mais raro do que você pensa. Mas eu não estou feliz. E ele também não está tendo o que ele quer nesse relacionamento. Pam, pelo amor de Deus. Se ele já falou que está tudo bem não fazer aquelas coisas, ele só está resignado, assim como eu. Se ficarmos juntos, vamos nos casar, comprar uma casa no subúrbio, ter 2,5 filhos bilíngues que eu não vou compreender e sempre vamos ficar pensando no que perdemos. Eu não vou saber o que é ter sido jovem e livre, e ele vai ficar amargurado por ter desistido daqueles malditos fetiches de bater nas pessoas, amarrar e mandar elas fazerem coisas. Fico paralisada. Eu realmente não devia estar aqui, mas não posso sair porque meus pés pesam 1 tonelada e cada gota de sangue do meu corpo está sendo direcionada para minhas bochechas. Eu entendo. Victoria está exasperada, mas você precisa decidir. Alguém bate à porta. Todas nós sobressaltamos. Oi? Tem alguém aí? Victoria grita. Tem, só um segundo. Deixei minha bolsa de equipamento aí dentro, então se vocês puderem transferir a orgia para o chuveiro... Victoria revira os olhos, mas abre a porta. Passamos pela garota dos equipamentos. Victoria com uma expressão desafiadora, Pam ainda secando as lágrimas e eu, evitando o contato visual. A conversa poderia ter sido retomada, mas as gêmeas vêm em nossa direção. Onde vocês estavam, Meninas, pergunta Bella. Eu entro em pânico, mas Victoria improvisa uma história sobre uma toalha perdida, porque para ela mentir não requer de 2 a 3 dias úteis de preparação cuidadosa, e todas nós vamos nos aquecer como uma grande família feliz. Ainda estou corada, consciente das batidas do meu coração, as engrenagens girando na minha cabeça. Tudo o que consigo pensar é: Pen sempre foi tão legal comigo. Depois da minha terceira cirurgia, quando Barbie já não conseguia tirar mais de uma semana de folga sem seu campo de medicina colapsar, Pam apareceu todos os dias para me visitar, para garantir que aquela sua colega de quarto má não está fazendo cintos com o seu couro, dissera ela, como uma piscadinha. Mas na verdade, ela é só uma pessoa naturalmente ansiosa mesmo. E teve aquela vez em que ela se sentou do meu lado depois da minha primeira competição universitária para me lembrar de que espirrar um pouco de água no mergulho não fazia de mim uma saltadora ruim, que às vezes a gente fica com muita coisa na cabeça e ela já tinha passado por isso também. Aquela sensação caótica de quando você pensa demais e a plataforma começa a parecer uma corda bamba e transformar seu corpo num narrador não confiável. Aquele momento em que o foco vira pânico e em que o salto já está condenado a fracassar, de modo irreversível, mesmo antes de começar. Aquilo foi muito importante para mim naquele outono do primeiro ano. Tudo era novo e muito grande, mas Penélope Ross, medalhista mundial e pan-americana, campeã da Liga Universitária, segurou a minha mão e disse que sentia o mesmo que eu. Penso nisso durante o Pilates, no treinamento fora da água, enquanto subo os degraus infinitos da torre de saltos. Penso nisso ao alongar cada um dos meus músculos, tomando cuidado especial com meu estúpido ombro sensível, aquele que os médicos insistem que está curado. Mas, nos meus pesadelos, se quebra em pedacinhos como uma taça de champanhe pelo menos 2 vezes por semana. Quando o treino acaba, já tomei uma decisão. E enquanto o restante do time conversa lá longe no vestiário, eu me aproximo dela, tomo coragem e pergunto: será que podemos tomar um café depois? Só eu e você? Capítulo 4. Achei que ia ser difícil falar em voz alta, principalmente porque nunca fiz isso antes, pelo menos não para alguém que não estivesse intimamente envolvido na questão. Mas as palavras fluem tão suavemente quanto um salto perfeito, sem soluçar, sem gaguejar, apenas uma entrada direta e perfeita na água. Imagina um painel de 7 jurados sorridentes, levantando as placas com notas 10 idênticas. Nota máxima, senhorita Vandermeer. Esse relato do seu histórico sexual foi executado impecavelmente.
Agora pode ir para o chuveiro. Não vou mentir, estou me sentindo bem orgulhosa. Infelizmente, Pam não está muito impressionada. Você gosta disso? Ela parece atônita e se vira para olhar ao redor, no Copa Café. As aulas começaram essa semana e o campus está lotado. Alças de mochila em ombros bronzeados, garrafas de água cheias de adesivos e uma nova leva de calouros que chega em duas versões, os invencíveis e os apavorados. E comecei na primeira opção, mas a mudança para a segunda foi rápida. Pam apoia os cotovelos na mesinha de madeira, satisfeita com o nível de privacidade que temos ali. Você gosta das coisas que o Luke gosta? Bom, não posso ter certeza, mas você falou. Existem muitas facetas dentro do universo dos fetiches e do BDSM, certo? Eu nunca tinha conversado com o Lucas antes de hoje. Não tenho a menor ideia do que ele gosta. Será que eu te conto? Não, isso não é pigarreio. Começando a me arrepender um pouquinho. Isso não vem ao caso, nessa conversa. Você não precisa explicar nada do que vocês, mas eu estava presente, contra minha vontade. Quando você e Victoria comentaram uma situação e ela não me pareceu muito solidária. Eufemismo dos grandes. Continua, por favor. Eu só queria oferecer uma ajuda, como alguém que tem experiência nisso. E isso seria um relacionamento na qual uma das pessoas tem interesse em fetiche. Tentar descobrir algo que os dois possam aproveitar e consentir, explico. Se for isso que você quer, claro. Acrescento com um sorrisinho. Ela se recosta na cadeira para me examinar, e sei o que está vendo. Cabelo escuro molhado, olhos escuros desconfiados e histórico sexual inesperado. Eu nunca parei para refletir muito sobre o que me deixa excitada. Se Pen quisesse me colocar numa lâmina para microscópio e me rotular como uma aberração sexual, eu não ia nem me abalar. Ainda assim, é legal ver mais curiosidade do que julgamento quando ela sente. Lucas gosta de ficar no controle. É disso que você gosta também, ou? Balanço a cabeça. O contrário, na verdade. Pam enrola uma mecha ruiva no dedo. A cor do cabelo de Pam foi a primeira coisa que reparei nela, ainda na época do circuito de competições, como ela era linda e generosa também. Nas competições entre um salto e outro, os atletas em geral evitam olhar um para os outros, mas Pam não, ela sempre tinha um sorriso gentil, nunca era arrogante, embora fosse a melhor dentro da nossa categoria de idade, por muitos pontos. A porta-bandeira da Olimpíada Mirim saltava com o cabelo rosa, depois azul. Pulseirinhas da amizade feita pelos fãs, desenho nas unhas, eu achava incrível. Nunca vou deixar de me sentir pelo menos um pouquinho intimidada por ela. Como foi que você descobriu? Pergunta Pam. Como eu descobri? Que gostava disso. Um cara muito parecido com o professor assistente babaca do Dr. Rodrigues que me tirou um ponto da prova final de Química Orgânica porque escrevia a data errada, passa ali perto. Aposto que ele ia adorar ouvir a conversa. De alguma forma eu sempre soube, quer dizer, eu não saía comprando máscaras de couro na internet quando estava no ensino fundamental, mas quando comecei a me interessar por sexo, ou sempre tive fantasias, ideias, dou de ombros e não acrescento que eu sentia que era aquilo. Ainda sinto que é aquilo. Entendi, inocente, pensativa. E como foi que você acabou colocando isso em prática mesmo? Eu e meu namorado do ensino médio ficamos juntos por 3 meses. Eu pulo a parte em que éramos amigos, depois viramos melhores amigos e aí nos apaixonamos. Eu confiava nele e foi uma conversa fácil, tão fácil quanto todo o resto com Josh. Todo o resto, menos aquela ligação no primeiro ano da faculdade, o tom de voz deprimido dele ao explicar. Não é só por causa dela. Para falar a verdade, a distância pesa muito, e talvez nossas personalidades sejam muito diferentes para essa relação durar. Essa conversa, sim, foi difícil. Eu contei a ele que tinha interesse nisso, e ele tinha interesse também? Eu formulo a frase com cuidado, não nas mesmas coisas. É por isso que acho que minha experiência pode ajudar você e Lucas. Porque Lucas Blomqvist gosta de fetiche. Lucas, medalhista de ouro olímpico, queridinho do mundo da natação, tesouro escandinavo detentor de recordes. Blomqvist, que mundo é este? E como foi que você abordou essa situação? Eu disse a ele o que eu achava excitante. Josh fez o mesmo. Então, nós comparávamos nossos gostos e vimos o que tinham em comum. O diagrama de Venn
que resultou daí não inclui muita coisa, mas ainda assim. Isso é tão 50 tons, Vante, não é? Nossos olhos se encontram e compartilhamos um sorrisinho diante da improbabilidade de tudo isso. Pam parece bem mais à vontade. Você consegue me explicar por que gosto de deixar outra pessoa assumir o controle? Será que eu consigo? São muitas coisas juntas. A facilidade que é pré-negociar com interação social, ter instruções específicas, pelo menos em um aspecto da vida, silenciar o caos sem fim que é o meu cérebro, a satisfação de fazer alguma coisa certa, de ouvir alguém dizer que acertei, me desconectar do resto do mundo, é só seguir o fluxo. E sim, não sei muito bem porque minha cabeça funciona assim, mas dor e prazer sempre se misturam um pouco para mim. E é muito gostoso quando alguém em quem confio belisca meus mamilos. Às vezes é simples assim. Para mim, tem a ver com liberdade, falo. Ela dá uma risadinha. A liberdade de ter alguém te dizendo o que fazer? Eu sei que parece contraintuitivo, mas eu sempre penso demais nas coisas. Fico tentando desesperadamente não errar e acabo tendo um ataque de pânico. Estou ocupando espaço demais? Entediando você? Decepcionando você? Será que você preferia estar em outro lugar, com outra pessoa? Sou esmagada pelo fardo de ficar me perguntando se estou fazendo certo. Fazendo o que certo? Dou uma risada. Nem sei direito. Sexo, mas também de modo mais geral. Sei lá. Me comportar como um ser humano? Dou de ombros. Porque o problema é esse, não é? Não existe um jeito certo ou errado de existir. A vida real não vem com manual de instruções. Felizmente, o sexo pode vir. Meu tipo de sexo. Se alguém com quem me sinto segura estiver me orientando, você gosta de ter uma estrutura. Essa é uma boa maneira de descrever. Sorriu. Não posso falar pelo Lucas ou pelas pessoas do lado mais dominante da coisa. A palavra oscila entre nós de um jeito bizarro. A verdade é que também não me sinto totalmente confortável com os termos do BDSM. Como em qualquer outra comunidade, tenho muitas dúvidas se realmente possuo as características necessárias para fazer parte dela. Certos rótulos precisam ser conquistados e parece que sempre me falta alguma coisa. Mas, obviamente, eles também veem vantagens daquele lado completo. Obviamente. E você e seu namorado ainda estão juntos? O olhar dela fica mais direto. Tenho a impressão de que sei tão pouco sobre você. Que coincidência. Eu também sei bem pouco sobre mim. Nós terminamos. E o cara com quem você está saindo agora? Não estou saindo com ninguém, quero dizer. Mas não é por causa do que você curte, né? Não exatamente. Pelo menos não só por isso. Gosto de dizer a mim mesma e a quem pergunta. Barbie, na maioria das vezes, que estou muito ocupada e focada na minha carreira para namorar. Mas minha fase celibatária está rolando há tanto tempo que já não sei mais se é voluntária. E prefiro nem comentar que depois do que aconteceu com meu pai, às vezes pode ser bem desconfortável conviver com homens. Acho que eu não deveria perguntar desse jeito, mas não faço ideia de que palavras usar. Então só vou... Seu ex te machucava durante o sexo? Quero dizer, eu faço que sim. Às vezes, respondo, um pouco. E tudo bem por você? Com certeza, tudo era bem pré-comunicado. Sempre conferíamos um com o outro se estava tudo bem e também tínhamos uma palavra de segurança. Meu Deus, é muito 50 tons. Alguma vez você já se sentiu, o quê? Como se estivesse jogando sentada anos de feminismo no lixo? Ela faz uma careta de culpa diante do questionamento, mas não é nada que eu nunca tenha me perguntado. Para mim, escolher ser sexualmente submissa não tem nada a ver com uma igualdade de gênero, e não é como se eu estivesse abrindo mão dos meus direitos. Josh sempre parava quando eu pedia, e o contrário também. Dou de ombros outra vez. Eu entendo que discutir essas coisas faz a gente se sentir muito vulnerável. Você, Lucas também. Além do mais, pessoas que gostam de fetiche costumam ter essa má reputação, como se fôssemos pessoas agressivas, predadoras. Sei que você não é, diz ela às pressas, as mãos abertas. Não sou puritana, juro. Não acho que Lucas seja um pervertido ou perturbado por querer essas coisas. Meu alívio é genuíno. Que bom. O problema é mais que eu não gosto disso, e você está inteiramente no seu direito. Coça a nuca. Onde esqueci de passar hidratante antes do salto? Olá. Alergia a cloro, minha velha amiga. E se você dissesse ao Lucas que não está interessado em explorar essa dinâmica sexual e ele continua insistindo, isso é um sinal de alerta imenso que essa é a questão. Diz Pam, ele não está insistindo. Nós tentamos porque era bom, era óbvio que ele queria. Então sugeri que a gente fizesse. Ela pega seu copo intocado de latte gelado, mas não bebe.
É só que eu odeio ser mandada pedir permissão. Já tenho os comentários incessantes do treinador Cima sobre as minhas técnicas de salto zunindo no meu ouvido. Não quero ouvir você está fazendo isso ou aquilo muito bem, Pam, enquanto estamos transando. Ele revira os olhos. Ela revira os olhos. Uma palhaçada condescendente, sem querer ofender. De tudo que já ouvi até hoje, essa talvez seja a declaração com a qual eu menos consigo me identificar. Não me ofende. Você já disse a ele que não curtiu? Já, e ele parou na hora. Nunca mais tocou no assunto. Mas ele ainda quer, eu sei que quer. Essa conversa está fazendo uma curva, saindo de introdução ao fetiche e virando mais uma coluna de conselhos sexuais de revista. Talvez esteja ficando além das minhas capacidades. Então ele tomou a decisão consciente de colocar a relação de vocês e o seu bem-estar à frente das preferências sexuais dele, o que é louvável. É burrice. A palavra sai como um símbolo frustrado. Ela chega mais perto, os olhos, mais uma vez num tom de verde reluzente. Eu amo, de verdade, mas... Tem um gole em seco e se impertilha. Eu quero viver outras coisas também. Quero ir numa festa e flertar livremente. Quero levar uma cantada sem sentir que estou traindo alguém. Quero me divertir. Ela respira fundo. Quero transar com outras pessoas. Ver como é. Tudo isso me parece tão divertido quanto raspar o sovaco com um abridor de latas. Mas Pen não sou eu. Pen é extrovertida e engraçada. Pen sabe equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Pen sabe o que fazer e quando fazer. Todo mundo gosta da Pen. E como Lucas se sente a respeito disso? Está com raiva, ciúmes? Ela revira os olhos. Lucas é confiante demais para sentir essas coisas. Não tenho nem ideia de como é isso. E você? Você ficaria com ciúmes se ele transasse com outra pessoa? Acho que não. Lucas e eu temos uma história. Nós nos amamos, para dizer a verdade. Mesmo se a gente terminar, acho que vamos nos reencontrar no futuro. Acho que somos feitos um pro outro. Onde é que essa galera arranja esse poço sem fim de autoconfiança? Fico num pote no fim do arco-íris? Feitos um pro outro, a não ser pelo sexo, né? Pergunto. Não é. O sexo é bom. Pela primeira vez nessa conversa bastante constrangedora, Pen fica com o rosto corado. Luke é muito focado. A questão é mais... O celular dela vibra e balança a mesa inteira. Pen para no meio da frase e olha para o aparelho, distraída. Depois olha de novo, dessa vez com atenção. Merda. Tudo bem? Meu grupo de estudos do comércio exterior. Esqueci que a gente ia se encontrar. Ela se levanta e arruma as coisas com pressa. Engole o latte gelado com uma rapidez digna de quebra de recorde e joga o copo na lata de lixo. Desculpa. Sei que é a maior grosseria. Passei 20 minutos despejando meus problemas em você e... Não tem problema nenhum. Vai lá fazer suas coisas. Está bem. Merda. Tenho que ir correndo até a casa da Jack. A voz dela vai sumindo conforme ela sai do café. E fico ali, sozinha, contemplando a pura bizarrice que foi aquela tarde. A pura idiotice de me colocar naquela situação e a pura impenetrabilidade da relação entre Penelope Ross e Lucas Blomqvist. Então, Pen volta e para ao meu lado. Ei, Vande. Olhou para cima. Esqueceu alguma coisa? Só queria dizer... Ela abre um sorriso enorme, que me faz perceber o quanto os sorrisos anteriores foram tímidos. Obrigada por tirar um tempo para conversar comigo. Por ser bacana e não me julgar. Estou feliz que você esteja curada e de volta ao time. Eu mal consigo a sentir e ela já está correndo de novo. E fico ali, imaginando se alguém antes na vida já tinha usado a palavra bacana para se referir a mim. Capítulo 5. Na semana seguinte, começo a ver a luz no fim do túnel acadêmico. Redação. Não é possível. Meu professor não se importa se as minhas opiniões são válidas ou não, mas sim, se as defendo com todo o coração. Psicologia não é tão vago quanto eu imaginava. Existe método na insanidade que é o comportamento humano. Biologia computacional é molezinha, ainda que a eterna cara fechada do Dr. Carsley seja de fato um pouco intimidadora. E aí tem o alemão, um pântano homicida com tentáculos infestado com tubarões, tarântulas e conrewords sencientes, todos prontos para me atacar. Não tenho nenhum programa de tutoria para as pessoas que são um pouco menos talentosas com idiomas? Pergunta Barbie, durante nossa ligação semanal. Depois que despejo meu discurso de programa anti-germânica durante 30 minutos de completo desespero. Nada que se encaixe nos meus horários. Eu devia ter buscado ajuda antes, tipo, quando estava no útero. Mas acho que vai ficar tudo bem. Tirei 2 no meu primeiro trabalho e 3 no segundo. Já está melhorando. Tenho certeza que vai sair
Tenho certeza de que vai, Scar. Depois que ela se separou do meu pai, depois da batalha para conseguir minha guarda, depois que nossas vidas viraram mesmo nossas, Barbie se mudou comigo para St. Louis, onde comanda o departamento de cirurgia ortopédica como se fosse uma autocracia. O trabalho dela é incompreensivelmente delicado. Paga um salário quase milionário e a mantém ocupada por tanto tempo que uma das minhas professoras do ensino fundamental suspeitou que eu tivesse fugido de casa e estivesse morando sozinha escondida. Ela é, sem sombra de dúvidas, o motivo de eu querer ser médica. É meio clichê, eu sei, mas também não foi algo que surgiu do nada. Sempre tive mais inclinação para ciências, mas foi só quando comecei a fazer o dever de casa no consultório de Barbie que me dei conta de como seu trabalho era admirável. Como ela fazia diferença. A amplitude do seu conhecimento e a profundidade de seu cuidado. Por que o Dr. Madame e o Dr. Davis não podem cuidar da sua paciente? Resmunguei uma vez, quando ela disse que não ia poder me encontrar. Ela baixou a voz até um sussurro. Porque o Dr. Madame é um cuzão humanos. E o Dr. Davis é tão incompetente que nunca sei se ele está do lado do paciente ou da doença. A senhora Reis está sentindo dor há muito tempo. Merece ser tratada por alguém que não seja medíocre e que vai levar o problema dela a sério. Você concorda? Eu tinha 14 anos na época, mas aquilo fez todo o sentido para mim. Não apenas eu tinha muito orgulho de como Barbie era fantástica, mas tudo o que eu queria era ser uma médica não medíocre que levasse as pessoas a sério. E agora, aqui estou eu, sonhando com uma insuficiência renal para poder escapar do teste de admissão da faculdade de medicina. Aliás, diz Barbie, encontrei o treinador Kumar outro dia. Eu estremeço. Como ele foi meu treinador no ensino médio, como ele está? Está bem, mandou lembranças, perguntou de você. E você mentiu e disse a ele que já fui campeã da Liga Universitária 12 vezes e estou cotada para as Olimpíadas? Pensei nisso, mas aí lembrei que existem registros públicos dessas coisas, tipo online. Há uma busca no Google de distância. Eu suspiro. Ele ficou chocado? Estou levando desonra para meu antigo time? O quê? Não, você não é advogado de crimes de colarinho branco na folha de pagamento da indústria farmacêutica, Scarlett. Você teve uma lesão grave. Todo mundo está torcendo por você. Mal posso esperar para decepcioná-los de novo. E como está o amor da minha vida? Neste momento, ocupada se lambendo, como de costume. Muito importante. Espere aí. Acho que ela quer falar com você. Pip Squeak, a mistura de husky com pug que achamos no marketplace do Facebook por causa de seu mau comportamento, intrigas, calúnias e um hábito incorrigível de correr pela casa, ainda ser corrigido, solta seus latidos cheios de amor por mim e tenta lamber meu rosto no telefone da Barbie. Falo com ela com voz de criança durante 15 minutos e depois volto do treino. Estamos na pré-temporada, o que significa condicionamento, refinamento de habilidades, saídas, entradas, posições do corpo, rotações, correções, horas na academia, na piscina, na sala de musculação e depois mais horas em casa, na aula ou na cama, com a preocupação torturante de que todo esse treinamento não será suficiente. Eu sou uma boa atleta, já assisti a meus saltos o bastante para saber disso. Meu corpo está forte e saudável, enfim. Já minha mente me odeia às vezes, principalmente quando estou numa plataforma, 10 metros acima do resto da minha vida. Porque 10 metros é bem alto, mas as pessoas não têm noção disso até subirem os 50 degraus da torre. Elas chegam lá em cima, olham para baixo e de repente sentem aquele frio na barriga. É um prédio de 3 andares, uma verdadeira mansão que se estende entre você e a água. Muita coisa para acontecer em 10 metros, incluindo o corpo chegar à velocidade de 50 km por hora e a água se transformar numa superfície difícil de quebrar, tipo a casca de ovo mais dura do universo. Na plataforma, as punições são rápidas e impiedosas. O espaço para errar, inexistente. Um salto ruim não é apenas grosseiro e humilhante, é o fim da carreira de um atleta, é o último salto. A piscina fecha às 8, mas sem pressa, Vante, grita o treinador Cima. Eu sorrio, as palmas apoiadas na borda áspera, e aos poucos levanto as pernas para ficar em parada de mão. Meus ombros, barriga e coxa, tudo dói daquele jeito contraído e bom, que significa controle. Fico parada ali, numa linha reta perfeita, só para provar a mim mesma que consigo.
que tem os atributos necessários. É um alívio ver o mundo redimensionado. É libertador ver como todo mundo parece insignificante daqui de cima, pequeno e irrelevante. Pode ficar aí, não estou nem um pouco entediado aqui. Solto um suspiro e deixo o restante do salto fluir de mim. Posição carpada, meia pirueta, um mortal. Outro. Entro na água levantando apenas umas poucas bolhas. Quando volto à superfície, o treinador está agachado na borda da piscina. Vande, eu saio na piscina segurando meu ombro. Não dói, não sangra, ainda intacto. Oi, esse aí está pronto para a liga universitária, diz ele. Eu espremo a água da minha trança. Só tem um problema. Esse não foi o salto que pediu para você fazer. Olha ao redor. Onde foi que joguei minha toalha? Vande, olha para mim. Eu olho. Tenho que olhar. Você pode continuar fazendo seus saltos de conforto emocional? Sim, mas precisamos focar em outras questões também. Ele cutuca o espaço entre meus olhos com o nó dos dedos, como se estivesse testando cocos no mercado. Preciso trabalhar o que está aqui dentro. Eu sei. Então faça o que eu digo e não mude o maldito salto quando estiver lá em cima. Ele respira fundo e balança a cabeça. Está tudo bem, garota. Nós temos tempo. Vá se trocar. Vocês vão todos lá para casa hoje. O churrasco, tradição anual para entregar o time, ele dá uma piscadinha para mim. E as rugas no canto do seu olho se multiplicam por 10. Não tem festa igual as do treinador Cima, declara ele. Tragicamente, é verdade, porque as festas dele são compulsórias. Vou até o vestiário e dou uma última olhada no salto agrupado para fazer para frente que as gêmeas estão treinando no trampolim. Eu fazia salto sincronizado também, lá em St. Louis, mas somos 5 na equipe de Stanford, logo fico sobrando. Bella e Bri competem juntas, 2 atletas que fazem o mesmo salto simultaneamente e ainda por cima são idênticas. Os juízes amam essa merda. Pam e Victoria já são parecidas há 3 anos e se estendem muito bem. Talvez ano que vem haja uma nova pessoa na equipe para fazer par comigo. Ou talvez eu morra sozinha em um vale de lágrimas agarrado a cartões de estudo com o pretérito perfeito do alemão. Quem sabe? Pego carona para a festa com Victoria, que passa o caminho me atualizando do recente caso confirmado de peste bubônica em um ser humano. Nós somos as últimas de chegar e as únicas 2 fracassadas a aparecer sem um acompanhante. Adoro esse gostinho de como vão ser meus feriados de ação de graça pelos próximos 50 anos, resmunga ela, colocando um sorriso no rosto e indo dar um abraço na senhora Cima. Eu converso com o Léo, o filho de 13 anos do treinador que é tão tímido e desajeitado quanto eu, até que ele finge se lembrar de um dever de casa importantíssimo e volta a se esconder dentro de casa. Então saio em busca de algo para beber e dou de cara com um muro. No caso, um muro chamado Lucas Blomqvist. Ele não chega a se destacar entre nadadores universitários de elite. A maioria é alta, a maioria é musculosa, muitos são bonitos. As proporções dele, ombros largos, braços e torso comprido, mãos e pés enormes, são basicamente um desenho didático do corpo humano. Tudo isso para dizer, não é por causa da aparência dele que a minha cabeça entra em curto-circuito. Desculpa, sou fisicamente incapaz de abrir um sorriso. Paralisia temporária do 7º nervo craniano. Mas tudo bem, porque ele também não sorri. Os olhos dele me prendem no lugar, sem problemas. Ele tem uma bela voz, grave, ressonante, familiar, mas só vagamente como se fosse um anúncio no meio de um podcast. Você já ouviu antes, mas não prestou muita atenção. Deve ser porque ele orbitou a periferia da minha vida pelos últimos 2 anos, já que a piscina onde os nadadores treinam é de frente para a piscina de saltos. Onde você conseguiu isso? Aponto para a bebida que parece estranhamente pequena na mão dele. Com o queixo, Lucas indica ao cooler que eu poderia muito bem ter encontrado sozinha, se não fosse uma idiota. Certo, obrigada. Lucas assente, apenas uma vez. Eu me pergunto se ele veio com Pam, se os dois se resolveram, mas não a vejo por perto. Ele e eu estamos de um jeito meio hilário, usando calça jeans e a mesma camiseta cinza do time de natação e saltos da Stanford. Só que ele está descalço. Por que ele está descalço no jardim do meu treinador? E por que está me olhando fixamente? E por que estou olhando de volta? Não consigo desviar o rosto. E acho que é por causa dos olhos dele. São examinadores, focados, concentrados, sobrenaturalmente azuis, em algum lugar do mar Báltico. Há um peixe saltando sobre um trecho de água exatamente dessa cor e... Será que Pam contou a ele sobre mim? Será que Pam contou a ele que me
Contou sobre ele? É por isso que Lucas parece tão, não sei, curioso? Absorto? Alguma coisa. O que você estava fazendo sobre o aberto da Suécia, querido? Pergunta a senhorita Sim. Lucas se vira para ela e percebo que atropelei a conversa deles. Ou, para ser mais precisa, o interrogatório dela, Lucas. Eu já estive nessa situação algumas vezes, ao longo dos anos, e não é moleza. Quando é? Ano que vem, na semana seguinte ao campeonato da Liga Universitária. Ai, meu Deus, e você vai ter que ir para se qualificar para as Olimpíadas de Melbourne, certo? Não preciso mais, depois do campeonato mundial. Ele tem um pouco de sotaque, um leve toque do norte da Europa. Não sei direito quais letras ele fala diferente, mas de vez em quando eu consigo perceber. Ah, sim, no começo deste ano. E você ganhou, então. Já está garantido na Austrália ano que vem? Ele faz que sim, indiferente. Como se ser um atleta olímpico não fosse nada demais. O rosto dele é... Seu maxilar me faz pensar em saltos de penhasco. E a fenda em seu queixo é um clássico de astros de cinema. Ele podia ser o Capitão América. Capitão América. Capitão Suécia. Tanto faz. Isso é fantástico, querido. Agora vamos torcer para que a Penélope se classifique também. Ela ganhou bronze no Pan-Americano no último verão. Mas, com tantos erros, ultimamente... Típica alfinetada da senhora Cima. Ela adora insinuar que o time de saltos é um bando de gente sem talento que não é digna das habilidades de treino de seu marido. Eu protestaria, mas até que ela não estaria tão errada em relação a mim. Lucas, felizmente, não compartilha dessa opinião sobre nossa equipe. Ela ainda estava se recuperando de uma lesão. Ah, sim, é claro. Uma risada nervosa. Bom, ainda assim, você ganhou todas as suas competições, não foi? A resposta dele é um gruído evasivo. Aposto que sua mãe tem muito orgulho de você, continua ela. Lucas não diz nada, mas sua postura muda, como se ele estivesse flexionando todos os músculos. Talvez a relação dele com uma mãe seja tão encantadora e incontestável quanto a minha com meu pai. Ela vai para Melbourne também? O rosto de Lucas parece um dos megálitos da Ilha da Páscoa. Aposto que ela mal pode esperar para torcer por você. Um leve tremor no maxilar, como se ele estivesse apenas uma pergunta de explodir. Vamos lá, senhorita Silva. Olha a cara do sueco. Se fosse um dos meus filhos, eu levaria a família inteira. Aliás, Lucas, interrompo. Pam estava te procurando quase agora. Os olhos dele se cravam nos meus. Ela estava me procurando, repete ele. Não é exatamente uma pergunta. Ele sabe que é mentira. Pois é. Voa, passarinho, liberte-se. Com licença, diz ele, na direção da senhora acima. Eu me sirvo de água de coco, mas quando dou uma olhada para me certificar de que Lucas escapou uma insegurança, ele está prestando atenção em mim, mais uma vez e... Talvez Pen tenha contado sobre nossa conversa para ele, seja por isso que Lucas está tão interessado. Será que ele quer conversar comigo, desabafar e encontrar alguém solidário? Ele quer ter uma conversa íntima de fetichista para fetichista? Talvez eu devesse virar terapeuta de casais. Uma boa alternativa à faculdade de medicina. De repente, me libertaram de saber uma língua estrangeira. A primeira leva está pronta, gritou o treinador, lá da churrasqueira. Pessoal, venham se servir. Como meu hambúrguer de frango devagar em silêncio, enquanto as conversas vão rolando. Pen está sentada na minha frente, o centro das atenções, distribuindo histórias engraçadas e afeto. Lucas está ao lado dela, os braços cruzados, falando pouco, sorrindo menos ainda. Ele parece um cara quieto, reservado. Juntos são lindos de um jeito quase incompreensível e que chega a ser cruel. Eu não me acho feia, de jeito nenhum, mas tive meus anos de aparelho nos dentes e espinhas, que não foram há tanto tempo assim. Esses dois claramente nunca foram nada menos do que radiantes. É difícil lidar, na verdade. Pela primeira vez, todo mundo na equipe tem mais de 21 anos. O treinador distribui sua cerveja artesanal, murmurando que é melhor que seja a última gota de álcool da temporada. Eu imagino mexendo e fermentando aquele líquido na mesma banheira onde Léo descobriu a masturbação e dispensa a oferta. Lucas e Victoria, que vieram dirigindo, param depois da primeira garrafa. As gêmeas bebem 2 cada uma e comentam que é bem mais forte que a cerveja comum. Pam, eu não sei, talvez ela também não saiba. Sua risada está meio alta, mas ela continua encantadora, como sempre. Depois do jantar, vou para o pátio com Bri, Bella, Denve e Dale. E faço um grande esforço para não demonstrar que estou chocada porque 2 gêmeas univitelinas namoram gêmeos univitelinos. Isso foi planejado previamente? Como eles se conheceram?
Um dos casais encontrou o amor verdadeiro e obrigou o outro a se relacionar também? Tem fetiche envolvido? E por que estou tão curiosa a respeito da vida íntima dos outros? Meio audaz para alguém que gosta de ser amarrada com um saco de limões. É um grande alívio quando Pam chega cambaleando para roubar Vandy por um segundo e sussurra para mim. Meio estranho, não é? Gêmeas namorando gêmeas? Eu estava pensando exatamente a mesma coisa e me senti meio mal por isso. Eu sei, eu também. É meio errado até pensar nisso, mas se cada casal tiver um filho, eles podem ser gêmeos quaternários? Ai, meu Deus, sim. Nós fazemos um hi-fi, como se estivéssemos decifrado o genoma humano e acabamos indo para o fundo da casa, perto de uns balanços que o treinador deve ter pendurado ali quando os filhos eram pequenos. Está tudo bem? Pergunto, quando nos sentamos. Balanço um pouquinho para chegar se a estrutura está firme. Sim, ela dá uma risadinha. Está com os olhos brilhando. Só que essa cerveja de banheiro do treinador me pegou legal. Preciso só ficar quieta um pouquinho. Parecia que você também precisava. Quando é que eu não preciso? Quer que eu procure Lucas e peça para ele te levar em casa? Meu Deus, ótima ideia. Eu começo a me levantar, mas ela me interrompe. Pega o celular. Vou mandar uma mensagem. Lucas só veio mesmo porque eu já tinha falado pro treinador que ele viria. Ah, vocês estão... Terminamos? Sim. Estou livre como um pássaro. Suas palavras saem um pouquinho arrastadas. Ela não parece exatamente feliz. Você quer conversar sobre isso? Não sei se tenho as ferramentas necessárias para ajudá-la, mas a ideia de Pen querer conversar comigo é um peso quentinho e acolhedor no peito, em meio à lesão e à minha inabilidade de parar de trabalhar até atingir a perfeição. Ou seja, nunca. Não fiz muitos amigos na faculdade, nem antes da faculdade. Eu quero? Ela dá uma risada forçada e meio trêmula. Depois, seu olhar foca em algo atrás de mim, e ela repete mais alta. Eu quero? Eu me viro. Lucas vem andando em nossa direção, e meu primeiro pensamento é que ele não precisa ter vindo aqui. Eu ia levar Pen até ele, até o carro. Mas ele não vacila em sua caminhada descalça. O sol forma um halo indistinto ao redor de seus cabelos curtos quando ele pergunta. Quer que eu te leve em casa? Pen dirige um olhar afetuoso a ele por um longo tempo, de um jeito meio letárgico. Tão longo que começa a me perguntar se ela está muito mais bêbada do que eu tinha pensado. Vandy, você nunca foi apresentado oficialmente a meu ex-namorado, foi? E aí vem meu segundo pensamento. Esse é claramente um término complicado e doloroso, que ainda está em negociação. E eu não quero me meter nisso. Foi sim. O olhar impassível de Lucas encontra o meu, na viagem de reencontramento. Não tenho nenhuma memória disso, mas faço que sim. Feliz por não ter me levantado para apertar a mão dele. Ah, que legal, ela dá de ombros. Sim. Luke, pode me levar pra cá? Pen para de repente e solta um arquejo que se transforma num sorriso maníaco. E eu sinto um arrepio. Ai, meu Deus. Gente, acabei de ter a melhor ideia do universo. Ela olha para Lucas, depois para mim. E para Lucas de novo. Ela vai sugerir algo ridículo que só faz sentido para um bêbado. Vamos pro Taco Bell? Vamos ligar e passar trote para os nossos professores do fundamental? Vamos raspar as sobrancelhas? Já estou desesperada em busca de um argumento para dissuadi-la de ir para um karaokê. Mas o que Pen diz, na verdade, é: vocês deviam transar.